Sabe, quando você sente que nasceu para uma coisa, eu cresci achando que tinha nascido para Deus. Não tô dizendo isso da boca para fora, não. Desde adolescente, eu tinha essa coisa no peito, esse chamado, essa vontade de fazer parte de algo maior. Enquanto minhas amigas da escola sonhavam em casar, ter filhos, fazer faculdade, eu me pegava imaginando, vestida de branco, ajoelhada, em silêncio, com as mãos cruzadas e o coração cheio de paz. Minha mãe dizia que era coisa de criança. Meu pai, bom, ele nem se dava ao trabalho de comentar. Ele bebia demais, gritava demais. Em casa, a palavra que mais se ouvia era quieta. Então, a ideia de entrar para a vida religiosa me parecia um alívio, um lugar sem grito, sem briga, sem medo. Um lugar onde eu finalmente ia poder respirar em paz, em silêncio. Comecei a frequentar a igreja do bairro com uns 12 anos. Catequese, grupo de jovens, adoração, retiro. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. O padre da época me tratava com um carinho diferente. Dizia que eu tinha vocação. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Vocação. Como se Deus tivesse escolhido justamente a mim. Com 15 anos, já tinha certeza do que queria. Quando falei para minha mãe que ia entrar pro convento, assim que pudesse, ela chorou. Mas não de tristeza. Ela disse: melhor isso do que repetir a história da tua irmã. Minha irmã mais velha tinha engravidado cedo, casado com um traste, e vivia entre tapas e desculpas. Na cabeça da minha mãe, ser freira era o caminho mais limpo, mais seguro, mais santo. Aos 17 anos, conheci as irmãs de uma congregação pequena, mais interiorana, durante um retiro vocacional. Elas eram calmas, falavam baixo, se vestiam igual, andavam em silêncio. Eu achei tudo aquilo tão bonito, tão sereno. Elas me convidaram para passar um fim de semana na casa delas, para conhecer mais de perto como era a rotina. Aceitei na hora. Aquela visita me marcou para sempre. Acordávamos às 5 da manhã, rezávamos em grupo, tomávamos café em silêncio e depois íamos fazer as tarefas do dia. Lavar roupa, cuidar do jardim, visitar doentes. À noite, mais oração. Tudo tão regrado, tão limpo, tão previsível. Não tinha espaço para bagunça, para drama, para grito. Era tudo aquilo que eu nunca tive em casa. Quando voltei para minha cidade, eu já não era mais a mesma. Algo tinha se acendido dentro de mim. Eu queria aquilo, aquele mundo sem espelho, sem maquiagem, sem celular, sem ego. Um mundo onde eu ia pertencer, ser útil, ser vista como boa, pura. Comecei o processo vocacional com 18 anos. Foram meses de encontros, cartas, entrevistas. Tive que abrir minha vida inteira para elas, contar meu passado, minhas relações, meus medos, meus pecados. Me disseram que eu precisava trabalhar meu silêncio interior, que eu era muito sensível, que a obediência seria minha grande provação, mas que eu tinha um coração dócil. E isso, segundo elas, era raro. Quando fui aprovada para entrar como postulante, senti como se tivesse sido escolhida pelos céus. Me despedi da minha família com o coração apertado, mas cheio de orgulho. As irmãs fizeram uma pequena cerimônia de acolhida e naquele dia
Com um crucifixo nas mãos e lágrimas nos olhos, eu repeti em voz alta: Senhor, recebe minha vida. Eu sou tua. A entrada no convento foi como atravessar um portal. Tudo era diferente. O cheiro, os sons, os gestos. Lá dentro, o tempo parecia andar mais devagar. As paredes eram grossas, as janelas estreitas, os móveis simples. Não tinha TV, nem rádio, nem telefone. Cada freira tinha um quarto minúsculo, com uma cama, uma cruz e um armário pequeno. O meu quarto cheirava a madeira velha e incenso. Lembro de ter sentado na cama e respirado fundo, pensando: agora começa a minha verdadeira vida. Nos primeiros dias, tudo era novidade. Eu queria aprender cada regra, decorar cada oração, ser a melhor em tudo. Me oferecia para ajudar, obedecia calada, sorria, mesmo quando o corpo pedia descanso. As irmãs mais antigas diziam que eu era promissora, que tinha espírito de sacrifício. Eu me enchia com esses elogios como quem enche um balde furado. Quanto mais me davam, mais eu queria. Só que, aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Detalhes, frases, olhares. Teve uma vez, por exemplo, que uma irmã deixou escapar que quem questiona demais acaba indo embora. E foi dito assim, com uma naturalidade, como se questionar fosse pecado. Teve outra vez que uma noviça mais nova tentou conversar comigo sobre saudade da família, e uma irmã apareceu no corredor do nada e disse: apegos são tentações do demônio. E pronto, a menina nunca mais falou comigo. Mas eu ainda achava que tudo fazia parte da purificação, que o desconforto era sinal de progresso, que Deus estava me moldando. E moldar, eu pensava, doía mesmo. Então eu seguia firme, acordava às 5 da manhã, rezava de joelhos até os joelhos doerem, fazia silêncio até a garganta arder, de tanto engolir palavra. Cuidava do jardim, limpava banheiro, bordava toalhas, sempre com um sorriso, sempre com fé. Só que essa fé era uma fé que exigia muito de mim, mas nunca me devolvia nada. E eu comecei a perceber isso nos pequenos vazios que foram se acumulando dentro de mim. Eu rezava pedindo sinais, conforto, um alívio, mas tudo que vinha era cobrança, mais obediência, mais penitência. Mesmo assim, eu continuava, porque ainda acreditava que aquilo era servir, que abrir mão de mim era o caminho para encontrar Deus, e que quanto mais eu me apagasse, mais ele brilharia em mim. Eu tinha 19 anos. Era uma menina querendo ser santa, queria ser aceita, queria ser suficiente, e para isso estava disposta a tudo. Só que eu não fazia ideia do quanto eu ainda ia ter que apagar de mim para caber naquele mundo. E muito menos sabia o que esse mundo ainda ia me exigir menos atrás de portas fechadas. Eu lembro com nitidez daquele primeiro mês, dentro do convento. Era como se eu tivesse sido transportada para outro planeta. Tudo ali tinha um ritmo diferente, mais calmo, mais contido. Parecia até que o tempo tinha outro formato, como se as horas fossem mais longas, mas ao mesmo tempo menos pesadas. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Nos primeiros dias, a sensação era de leveza, de missão cumprida. Tipo
Quando você passa em uma prova muito difícil e se sente recompensada. Eu acordava todos os dias, às 5 da manhã, com o som de um sino baixinho, tocando no corredor. A gente tinha 15 minutos para se arrumar e estar na capela. Eu levantava num pulo, ainda sonolenta, mas feliz. De verdade. O convento tinha cheiro de vela, de madeira velha e de silêncio. Era esse o cheiro do silêncio. Um cheiro que hoje eu sei que carrega outras coisas, mas na época eu achava sagrado. Andar pelos corredores longos e escuros antes do sol nascer me dava uma sensação de pertencimento. Sabe aquela frase, agora sim, estou no lugar certo? Era exatamente isso. As irmãs mais velhas nos observavam o tempo todo. Cada gesto, cada palavra dita ou guardada. Mas eu via isso como parte do processo. Afinal, era uma vida de disciplina, né? Eu queria fazer tudo certinho. Quando não sabia algo, perguntava baixinho. Quando errava, pedia perdão. Não queria desagradar ninguém. E elas sorriam para mim, me elogiavam. Diziam que eu era obediente, aplicada. Eu me sentia aceita. Tinha uma irmã mais velha, a irmã Agostina, que parecia uma avó. Falava baixo, andava devagar, mas sempre dizia coisas misteriosas, tipo: a cruz pesa mais no começo, depois a gente aprende a carregá-la com graça. Eu achava aquilo bonito, anotava até num caderninho que eu escondia embaixo do colchão. Eu queria lembrar de cada frase, cada detalhe. Achava que estava construindo a base da minha santidade. A rotina era simples. Depois da oração da manhã, a gente tomava café em silêncio. Sempre em silêncio. Tinha pão seco, café sem açúcar. Às vezes uma fruta. Tudo muito contido. Era parte da nossa entrega. Comer era para nutrir, não para sentir prazer. Depois do café, cada uma seguia para sua tarefa do dia. Costura, limpeza, horta, visita aos doentes. O trabalho era parte da nossa oração. Ora, et labora, diziam. Reza e trabalho. E eu levava isso a sério. Tinha uma beleza meio poética naquele cotidiano, ver as mãos enrugadas das freiras, costurando com cuidado, ouvir os cantos gregorianos ecoando pelas paredes, sentir o frio das manhãs e o calor do sol batendo no claustro. Eu me emocionava fácil. Chorava na oração da tarde. Sentia Deus em tudo, até nas formigas que invadiam a cozinha. Eu achava que tudo era um sinal. Tudo era uma lição. Só que, com o passar das semanas, fui notando umas coisas que não batiam. Pequenas rachaduras naquela imagem perfeita. Coisas que eu fingia não ver, mas que iam se acumulando. Por exemplo, tinha uma noviça que chorava toda noite. Ela era mais nova que eu. Dormia no quarto, ao lado. Às vezes, eu ouvia soluços vindo pelas paredes finas. Perguntei uma vez se ela estava bem. Ela só me olhou, em silêncio. Depois, nunca mais me olhou nos olhos. Uma freira mais antiga me puxou de canto no outro dia e disse: aqui, a gente não se mete no processo interior das outras. Cada uma carrega sua cruz. Fiquei sem reação. Mas tudo bem, pensei. Talvez fosse só parte da adaptação dela. Outra coisa que me incomodava era a forma como nos corrigiam.
Não tinha diálogo. Era ordem. Se você errasse, vinha uma bronca seca. Isso não se faz. Assim, não se obedece. Você precisa morrer, mas para si mesma. Frases duras, ditas com aquele tom de quem está te salvando da perdição. E se você tentava explicar, justificar, já era acusada de orgulho. O orgulho era visto como uma doença ali dentro, um pecado mortal disfarçado de opinião. E ainda assim, eu relevava tudo, porque eu ainda achava que aquilo fazia parte do morrer para o mundo, que o desconforto era a porta para o sagrado, que o incômodo vinha de mim, dos meus apegos, das minhas impurezas. Eu não duvidava delas, duvidava de mim. Mas teve uma situação que me fez piscar diferente. Foi com o padre Norberto. Ele era o orientador espiritual da comunidade. Um homem mais velho, muito respeitado por todas. Quando ele entrava no convento, era como se uma nuvem de reverência tomasse conta do ambiente. A gente abaixava a cabeça, ficava mais séria. Ele falava bonito, cheio de citações bíblicas. No começo, eu achava aquilo lindo, até que ele me chamou para uma conversa individual no confessionário. Achei normal, acontecia com todas. Ele me fez perguntas sobre minha infância, meus sonhos, meus medos. Achei estranho o nível de profundidade, mas continuei respondendo até que ele disse algo como: você tem um coração muito vulnerável. E isso atrai os olhos de Deus, mas também pode atrair outros olhos, se você não for cuidadosa. Fiquei desconcertada. Não entendi o que ele quis dizer. Só balancei a cabeça. Ele me olhou fixo por alguns segundos antes de encerrar a conversa. Saí de lá meio zonza. Não era o que ele disse, era como ele disse. O tom, o olhar, não sei explicar. Mas algo ali me acendeu uma luzinha vermelha. Naquela noite, não dormi bem. Comecei a pensar se era coisa da minha cabeça, se eu estava sendo maldosa, mas a sensação ficou uma sensaçãozinha incômoda que eu tentei abafar com mais oração, mais silêncio, mais esforço. Nos dias seguintes, continuei com minha rotina. Lavava as roupas com mais força, rezava com mais fervor, sorri menos. Comecei a sentir que precisava provar que merecia estar ali, que qualquer deslize podia ser interpretado como fraqueza, e fraqueza, naquele lugar, era vista como falta de fé. Foi aí que entendi que talvez aquele sonho não fosse tão sonho assim, e que por trás da beleza do convento existia uma camada de dureza que ninguém me contou. Mas eu ainda estava ali, ainda acreditava que tudo era parte do meu caminho. Eu só não sabia que o caminho que vinha pela frente ia me quebrar em muitos pedaços, e que o preço de servir a Deus naquele lugar podia ser mais alto do que minha alma podia pagar. Eu lembro como se fosse ontem, o dia em que comecei a me perguntar: será que tudo isso é mesmo vontade de Deus? Ou tem algo errado aqui e eu é que não estou enxergando? Até então, eu vinha engolindo tudo mesmo. O silêncio obrigatório, os olhares de reprovação quando alguém sorria demais, as correções duras e até aquela sensação estranha depois de conversar com o padre Norberto, que eu não conseguia nomear, mas que ficou dentro de mim
como um caroço. Mas naquele momento, algo começou a mudar. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, em doses pequenas, quase imperceptíveis. Tipo quando você toma um gole de chá quente e só depois percebe que queimou a língua. Eu tinha pouco mais de 2 meses de convento quando uma noviça chamada Letícia foi afastada. Ninguém explicou nada. Um dia ela estava lá, lavando roupa do nosso lado, cantando baixinho uma música do retiro que a gente tinha feito juntas. No outro dia, sumiu. Perguntei discretamente para uma das irmãs mais velhas o que tinha acontecido. E ela só respondeu: ela não era forte o suficiente. Deus tem outros planos. Aquilo me bateu estranho. Letícia era uma das mais dedicadas. Quietinha, doce, fazia tudo com zelo. Se ela não era forte o suficiente, o que isso dizia sobre todas nós? E por que ninguém podia falar sobre isso? Porque era tudo tratado como segredo? A regra do silêncio já era algo difícil para mim. A gente só podia falar nas horas permitidas, geralmente 15 minutos após as refeições, com tom de voz baixo e assuntos edificantes. Nada de saudade da família, de lembranças da infância, de coisas do mundo lá fora. E eu entendo a ideia de evitar distrações, mas aquilo ia além. Era um silenciamento, uma maneira de nos cortar das nossas próprias histórias. Teve um momento marcante em que eu comecei a sentir que alguma coisa não estava certa. Foi numa reunião com a superiora, chamada Irmã Cândida. Ela era respeitada menos, ou melhor, temida. Tinha um olhar duro, voz firme, e falava como se sempre tivesse certeza absoluta de tudo. Ela reuniu a gente para conversar sobre a vigilância dos pensamentos. Disse que pensamentos impuros, dúvidas ou lembranças do passado eram portas abertas para o maligno e que a gente devia confessar até o que imaginava de errado. Aí ela olhou direto para mim, eu juro que pareceu pessoal, e disse: algumas de vocês ainda estão com um pé no mundo. Deus exige entrega total. O que não for queimado no fogo da obediência será arrancado pela dor. Eu travei, engoli seco, senti o rosto queimar. Depois disso, comecei a prestar mais atenção nas coisas que antes eu ignorava. Percebi que as irmãs mais novas tinham olheiras profundas, que algumas evitavam contato visual com a superiora, que quando o padre chegava, o ambiente mudava. E o que me arrepiava, ele tinha acesso a áreas onde só mulheres ficavam. Dizia que era para orientação espiritual, mas não fazia sentido. A gota d'água dessa fase foi com uma noviça do interior chamada Clarice. A gente dividia a tarefa na horta e aos poucos ficou mais próxima. Um dia, ela me puxou de canto, com os olhos marejados, e disse que não queria mais ficar ali, que tinha falado isso para a irmã Cândida, e desde então estava sendo punida com jejuns prolongados e trabalhos duros em silêncio total. Me pediu para não contar a ninguém e terminou dizendo, baixinho: eles chamam de purificação, mas eu só sinto medo, medo. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça, porque era isso que eu também estava começando a sentir, mas não queria admitir. Até então, eu achava que sofrimento fazia parte da entrega, mas aquele sofrimento era diferente. Não vinha de renúncia, vinha de pressão, de controle.
de algo que não tinha nome, mas que ia me apertando por dentro, como um cinto que aperta o peito cada vez mais. Numa madrugada, acordei com um barulho estranho, passos no corredor, sussurros. Olhei pela frestinha da porta do meu quarto e vi o padre entrando na ala das noviças. Sozinho, as luzes estavam apagadas. Fiquei paralisada. No dia seguinte, fingi que não tinha visto nada. Mas a imagem ficou na minha cabeça. E a pergunta veio, crua, gelada. Isso é mesmo normal? A partir dali, a forma como eu via tudo começou a mudar. Cada gesto, cada ordem, cada regra. Eu comecei a olhar com outros olhos. Eu me perguntava o tempo todo: isso é obediência a Deus ou é abuso disfarçado de fé? Só que dentro do convento não tem espaço para esse tipo de dúvida. Duvidar é sinal de fraqueza espiritual. Questionar é desobediência e desobedecer é trair o chamado. Mesmo assim, eu comecei a sentir dentro de mim uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Raiva, uma raiva silenciosa, engolida, mas viva. Raiva de ser tratada como criança, de não poder perguntar, de não poder chorar livremente, de sentir medo e não poder dizer, e de ver que outras também sentiam e fingiam que não. Numa confissão, decidi abrir um pouco da minha angústia. Disse ao padre que estava com dificuldades, que sentia que algumas práticas estavam me confundindo. Ele me interrompeu antes que eu terminasse e disse com voz firme: você está sendo visitada pela serpente da dúvida. Reze mais, fale menos. Foi como levar um tapa. Voltei para o quarto, sentei na cama e chorei. Chorei quieto, sem soluçar, porque até chorar alto parecia pecado ali dentro. Eu não sabia mais o que era certo ou errado. Só sabia que algo dentro de mim gritava, um grito que eu não podia soltar. Aquela noite foi o começo do fim da minha fé cega. Foi ali que eu percebi. A luz do convento escondia muitas sombras e que o silêncio nem sempre era sagrado. Às vezes, o silêncio era só medo disfarçado de fé. Mas mesmo assim, eu continuei ali, porque naquele momento eu ainda achava que o problema era comigo. Mal sabia eu que o que vinha depois ia me obrigar a ver tudo com olhos completamente diferentes. E que dessa vez não ia ter como fingir que não vi. Tem coisa que a gente tenta esquecer, mas o corpo não deixa. A memória some por uns dias, mas depois volta inteira. Num cheiro, num barulho, numa palavra dita por alguém. E eu passei anos tentando calar essa lembrança, mas a verdade é que até hoje, quando fecho os olhos, eu volto para aquela sala, eu sinto o frio no chão, o cheiro da madeira, o barulho da maçaneta girando. E o medo gelado, aquele que paralisa e faz a gente duvidar da própria sanidade, era uma tarde nublada. Eu lembro porque o céu estava cinza e a luz que entrava pelas janelas do convento deixava tudo com uma cor meio azulada, esquisita. Tinha chovido mais cedo e o corredor cheirava a pano molhado. A irmã Cândida me chamou no meio da faxina da capela, disse que o padre queria conversar comigo na sala da sacristia. Na hora, meu estômago revirou. Não sei por quê. Eu só senti como se meu corpo soubesse
algo antes de mim, mas fui. Obedecer era o básico, né? A sacristia era uma sala pequena, meio escondida no fundo do convento. Fica ao lado da capela, com uma porta de madeira grossa e uma janela alta que dava para o pátio interno. Nunca fui ali sozinha. Sempre entrava com outras irmãs para arrumar as coisas da missa. Mas naquele dia era só eu e o padre. Quando entrei, ele já estava lá, sentado, olhou para mim e deu aquele sorriso que ele sempre dava. Educado, contido, mas com algo que eu não sabia explicar. Mandou eu fechar a porta. Obedeci. Depois, ele se levantou e trancou. Foi aí que eu travei. Trancar a porta? Nunca vi isso acontecer. Engoli, seco. Tentei manter a postura. Pensei, ele é o padre, não vai fazer nada errado. Tá tudo certo. É só uma conversa. Mas meu coração disparou. Meus pés ficaram gelados. Ele começou perguntando se eu estava rezando o suficiente. Se eu estava lutando contra os pensamentos de vaidade que ele dizia que eu tinha. Depois falou que algumas irmãs estavam observando em mim um brilho mundano que podia atrapalhar minha consagração. Disse que eu precisava ser mais humilde, mais submissa e que ele ia me ajudar com isso. Aí, ele se aproximou, devagar. Fiquei parada, sem reação. Ele tocou o meu queixo com 2 dedos e levantou o meu rosto para eu olhar para ele. Meu corpo inteiro endureceu. Era um gesto simples, pequeno, mas que, naquele contexto, foi invasivo, cruel, errado. Eu queria falar, queria dizer, por favor, não faz isso. Mas a voz não saiu, estava presa na garganta. Ele falava baixo, quase sussurrando, como se estivesse rezando. Mas não estava. Ele dizia que às vezes o corpo precisava ser domado e que ele sabia como guiar as noviças pelo caminho certo. Deus me usa como instrumento, ele falou. E eu lembro exatamente dessas palavras, palavra por palavra, gravadas na minha pele. Ele chegou mais perto, passou a mão no meu ombro. Eu dei um passo para trás, meio sem querer, meio automático. Foi aí que ele endureceu o rosto, disse que eu não podia resistir, que a obediência era o maior dos votos, que se eu quisesse seguir o verdadeiro caminho da cruz, eu precisava confiar nele. Nesse momento, eu não sabia se era mais medo ou mais confusão. Era tudo misturado. Medo, vergonha, culpa. Eu me sentia errada por estar desconfortável. Como se o problema fosse meu. Como se fosse eu que estivesse pecando por desconfiar do padre. Consegui pedir com voz trêmula: posso ir? Ele demorou para responder. Ficou me olhando fixo por uns segundos que pareceram horas. Aí deu meio sorriso e disse: pode, mas lembra que fugir da provação atrasa a tua santificação. Quando destrancou a porta, minhas mãos estavam tremendo. Voltei para o meu quarto, sentei na cama e fiquei olhando para o chão. O resto do dia passou meio embaçado. Não contei para ninguém. Como contar? Como colocar em palavras algo tão sutil, tão ambíguo? Eu sabia que ele não tinha me tocado de verdade, como o mundo lá fora entende. Mas me tocou sim. Me tocou com abuso travestido de autoridade espiritual. Me tocou com manipulação. Me tocou com medo. Naquela noite, sonhei que eu estava presa dentro da sacristia,
que gritava e ninguém ouvia. Acordei suando, com o coração disparado. Nos dias seguintes, ele fingiu que nada tinha acontecido. Passava por mim e me cumprimentava como sempre, com aquela mesma voz doce, aquela falsa calma. E aí eu entendi. Não era a primeira vez. Aquilo era ensaiado, calculado, repetido. Passei semanas com essa lembrança queimando por dentro. Comecei a me calar mais ainda. Me isolei, até nas orações. Minha fé começou a balançar. Porque eu perguntava para Deus: se o Senhor é tão justo, por que o Senhor permitiu isso? E não vinha resposta nenhuma. O pior foi perceber que ali dentro aquilo não era exceção, era regra velada. Outras deviam ter passado por coisas parecidas, mas o medo calava todas, e quem falava era tratada como rebelde ou expulsa, ou afastada por discernimento, como diziam. Foi nesse ponto que minha fé começou a mudar de forma. Eu ainda queria acreditar, ainda achava que Deus era bom, mas passei a entender que Deus não era aquele lugar, não era aquela hierarquia, não era aquele homem que trancou a porta e usou o nome dele para me assustar. Depois desse dia, nada mais foi igual. Eu já não era a mesma. Meu olhar tinha mudado e a dúvida que eu antes escondia, agora gritava e cada vez mais alto. E o que eu ainda ia descobrir sobre outras irmãs só ia confirmar o que meu coração já sabia. Aquilo ali, de sagrado, tinha muito pouco. Eu acho que ninguém percebeu o exato momento em que eu quebrei por dentro. Nem eu mesma soube definir quando foi. Só sei que, de uma hora para outra, eu parei de sentir. Parei de me emocionar com as músicas. Parei de querer acordar cedo para rezar. Parei de acreditar que aquilo tudo fazia algum sentido. Não foi como um copo que cai no chão e vira caco de uma vez só. Foi mais como uma rachadura que vai se espalhando, silenciosa. Começa pequena. Você tenta ignorar, mas quando percebe, o chão já não te sustenta mais. Depois daquela vez na sacristia, eu fiquei diferente. Me afastei de todo mundo. Eu mal respondia às outras irmãs. Só fazia o que era mandado. Com aquele piloto automático que muita gente confunde com disciplina, mas não era fé. Era medo. Medo de chamar atenção. Medo de ser isolada. Medo de enlouquecer. Lembro que numa das manhãs de oração, a irmã Cândida pediu pra gente cantar aquele hino antigo, Quero te obedecer, Senhor. E todo mundo começou a cantar, com a cabeça baixa e a voz mansa. Eu fiquei em silêncio, minha boca se recusava a se mover. Senti como se fosse hipocrisia cantar aquilo. Por quê? Obedecer àquele Deus que eles diziam representar era o que estava me machucando. E mais ainda, parecia que eu já nem sabia mais quem era Deus. Teve um dia que choveu a tarde toda. Aquele cheiro de terra molhada me trouxe uma lembrança da infância, de quando eu corria na enxurrada com meus irmãos, sem medo de nada. Senti um nó na garganta, saí escondida e fui até o jardim do fundo. Me ajoelhei na terra encharcada, respirei fundo e chorei. Chorei como eu não chorava fazia tempo. Não era só tristeza, era luto. Eu estava de luto pela minha fé, pela minha liberdade, pela menina que entrou ali cheia de esperança e estava sendo esmagada aos poucos.
Mas mesmo nesse choro todo, eu me sentia culpada, porque ali dentro, até sofrer do jeito errado era considerado desvio. Não podia chorar demais. Não podia perguntar demais. Não podia demonstrar raiva ou dúvida. Era como se a gente tivesse que viver anestesiada. E quem sangrava por dentro, escondia. Um dia, durante a limpeza da despensa, a irmã Clarice, aquela mesma que tinha me contado que queria sair, me puxou pelo braço e cochichou. Você também sente que vai explodir por dentro? Eu só balancei a cabeça com o olho marejado. Ela apertou minha mão com força, como se aquilo fosse nosso jeito de gritar. E foi ali que eu entendi. Eu não estava sozinha. Tinha mais gente desmoronando em silêncio. Mais gente lutando contra essa sensação de sufocamento disfarçado de vocação. As punições estavam ficando mais frequentes. Não bastava rezar. Tinha que jejuar sem reclamar. Não bastava obedecer. Tinha que parecer feliz. Eu comecei a ter crises de dor no estômago. Várias vezes fui parar na enfermaria, mas diziam que era coisa da alma, não do corpo. Que eu precisava rezar mais, mas eu sabia que meu corpo estava reagindo a algo que minha mente ainda não conseguia organizar. Eu tentei me confessar com outro padre, um mais velho, que vinha visitar o convento de vez em quando, e desabafar um pouco. Falei que eu estava sentindo um vazio muito grande, que tinha coisas acontecendo ali dentro que me deixavam confusa. Ele me olhou nos olhos e falou: você precisa confiar mais nos seus superiores. A obediência cura. Eu saí da confissão pior do que entrei. Como confiar em quem me quebrava? Foi nesse período que comecei a ter insônia. Passava noites olhando para o teto, rezando para ter um sinal, qualquer, um sonho, uma luz, uma palavra que me dissesse o que fazer. Mas o silêncio de Deus era ensurdecedor. E esse silêncio era o que mais doía, porque eu fui ensinada a acreditar que Ele nunca abandona. Mas ali eu me sentia completamente abandonada. Eu e tantas outras. Teve uma noite específica que me marcou muito. A irmã Miriam, que era mais nova que eu, bateu na minha porta bem tarde. Tava pálida, tremendo. Me pediu para não acender a luz. Só sentou no chão do quarto, encostada na parede, e disse bem baixinho: ele entrou no quarto. Ontem eu fingi que estava dormindo, mas ele ficou lá, sentado, só olhando. Depois saiu. Na hora, meu coração quase parou. Ela não precisava dizer quem era ele. A gente sabia. Aquilo confirmou tudo que eu já temia. Aquele lugar estava doente. E o pior, quem devia proteger era quem mais machucava. Depois que ela saiu, eu escrevi num papelzinho pequeno: se eu continuar aqui, eu vou morrer por dentro. Dobrei e coloquei dentro da minha Bíblia, como se fosse uma carta para Deus ou um pedido de socorro para mim mesma. A partir dali, comecei a pensar na saída, mas só pensar, porque sair de verdade parecia impossível. Tinha medo da reação das irmãs, tinha medo de não ter para onde ir, tinha medo do escândalo. E, para ser bem sincera, tinha medo de Deus. Medo de estar traindo Ele. Medo de ir para o inferno, como diziam. Eles plantavam isso na gente desde o primeiro dia. Mas uma coisa eu já sabia: continuar ali era me destruir. Um pedaço de mim já tinha sido esmagado. Eu ainda podia salvar o resto.
A fé que me levou para dentro do convento era pura, ingênua, talvez, mas cheia de amor. Mas a fé que começou a nascer dentro de mim naquele período era outra. Era uma fé rebelde que não aceitava calar diante da injustiça. Uma fé que me dizia, sussurrando no coração: filha, eu nunca pedi isso para você. E foi com essa voz, baixa mas firme, que eu comecei a planejar o que viria depois. Mas sair era outra batalha, uma que eu ainda não fazia ideia de como enfrentar. Falar em sair era como xingar alto dentro da capela. Era um pensamento proibido, um pecado só de cogitar. Mas quando a dor vai ficando maior que o medo, a gente começa a encarar esse tipo de pensamento com outros olhos. No começo, eu só pensava nisso de madrugada, escondido até de mim mesma. Mas com o tempo, a ideia foi tomando corpo, ganhando força. E chegou um dia em que eu olhei no espelho do banheiro comunitário e pensei, com uma clareza que me assustou: eu não pertenço mais a esse lugar. A decisão mesmo, de dentro para fora, nasceu devagar, mas a coragem para assumir isso em voz alta foi outra história. Foram semanas me convencendo de que eu não estava traindo Deus. Que sair não era desistir dele, era justamente me aproximar dele de verdade. Porque aquele convento, aquele sistema, não tinha mais nada de sagrado para mim. Lembro de um momento muito marcante. Eu estava limpando os bancos da capela, sozinha, com aquele pano úmido na mão, e de repente parei. Sentei no último banco e comecei a chorar. Mas não era um choro de desespero como antes. Era um choro de libertação. Eu sabia que dali em diante não tinha mais volta. E mesmo com medo, eu senti uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia: paz. Mas sair de um convento não é como pedir demissão de um emprego. Não existe uma porta clara, nem um botão de sair. Agora, a gente assina papéis, faz votos, cria laços que são emocionais, espirituais e, de certa forma, sociais também. Tinha medo do que as pessoas iam pensar. E pior ainda, tinha medo do que diriam de mim dentro da própria igreja. Porque quem sai, quase sempre, vira a que não aguentou. A rebelde, a desviada. Comecei falando com uma irmã mais velha, a irmã Augusta. Ela era doce, tranquila, mas muito rígida com as regras. Contei para ela que eu estava com dúvidas sobre minha vocação. Não disse que queria sair, só insinuei. Ela me olhou nos olhos, respirou fundo e disse: filha, o diabo planta confusão nas almas que são preciosas demais para ele perder. Aquilo me arrepiou, não pelo que ela disse, mas pelo que significava. Se eu insistisse, eles iam achar que eu estava sendo tomada pelo inimigo. Eu ia virar alvo de vigília, oração forçada, jejum intensificado. E isso já estava acontecendo com outras irmãs que questionavam demais. Era como se, ao invés de escutar a dor, eles tentassem sufocar ela com oração. Mesmo assim, eu fui aos poucos me distanciando mais. Comecei a evitar certos padres. Diminui a intensidade das atividades. Fingia doença às vezes, só para ficar sozinha e pensar. E numa dessas, tomei a decisão de escrever uma carta. Não para eles, mas para mim. Escrevi tudo o que eu sentia. O porquê
de estar decidindo sair. O que esperava do futuro foi como um compromisso comigo mesma. Mas quando decidi falar com a Madre Superiora, aí o negócio ficou feio. Fui até a sala dela com a mão suando, sentei na cadeira de madeira dura e falei, com a voz trêmula: Madre, eu estou sentindo no meu coração que esse talvez não seja mais meu caminho. Ela nem piscou. Ficou me encarando em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: isso é só uma fase. Todas passam por isso. O silêncio cura. Eu tentei insistir. Disse que era algo que vinha de dentro há muito tempo. Ela me cortou e falou algo que eu nunca vou esquecer. Você é como uma uva ainda verde. A poda dói, mas é necessária. Se você sair agora, vai apodrecer longe da videira. Me senti uma criança sendo repreendida. Saí da sala mais confusa do que entrei, mas minha decisão já estava tomada. Eu só precisava entender como fazer isso. Foi aí que a irmã Clarice, sim, ela de novo, se aproximou de mim com mais firmeza. Ela tinha percebido que algo estava acontecendo. A gente se trancou na lavanderia um dia, enquanto as outras rezavam, e eu contei tudo. Ela segurou minha mão e disse: eu também estou planejando sair, mas eles vão dificultar. Se você quer mesmo ir, precisa se preparar. Eles não vão deixar fácil. E ela tinha razão. As próximas semanas foram um inferno. Me colocaram para fazer jejum forçado. Disseram que eu estava em processo de purificação. Cortaram meu contato com o mundo externo. Até carta da minha família deixaram de me entregar. Era um tipo de punição silenciosa, travestida de cuidado espiritual. Mas eu enxergava tudo com outros olhos. Agora já não me enganava mais. Quando finalmente consegui falar com o padre visitante, o único de fora que às vezes tinha alguma autonomia, pedi ajuda. Falei que queria sair, que estava firme na decisão. Ele hesitou, mas prometeu falar com os superiores. Demorou 4 semanas até receber autorização para afastamento temporário. Disseram que eu precisava refletir fora dali, que talvez lá fora eu sentisse falta do amor verdadeiro de Cristo, que segundo eles só se encontrava dentro daqueles muros. Mas eu sabia que lá fora eu não ia sentir falta daquele lugar, eu ia sentir alívio. Quando chegou o dia da minha saída, ninguém me abraçou, ninguém desejou boa sorte. A madre me entregou uma mochila pequena, com as poucas roupas civis que ainda tinham guardadas. Nem minha Bíblia quiseram me dar de volta. Disseram que era pro bem da comunidade. Saí sozinha, de cabeça baixa, coração disparado, mas com uma força nas pernas que eu nunca tinha sentido antes. Ao passar pelo portão, olhei para trás. O sol batia na cruz de pedra lá no alto, e eu pensei: esse Deus aí não é o meu. Meu Deus está do lado de fora. E ele estava mesmo. Mas a vida lá fora não era o que eu esperava. O impacto de reencontrar o mundo me bateu como uma onda fria no rosto. Eu já não era a mesma. E descobrir quem eu era agora seria outra longa jornada. Mas eu já não estava presa. E só isso já era um milagre. Sair do convento foi como emergir debaixo d'água, depois de muito tempo sem respirar. Eu achava que ia me sentir livre, leve, feliz. Mas o que veio primeiro foi o vazio. Um vazio que eu não tinha
como preencher de imediato. Foram mais de 10 anos vivendo com regras para tudo. Hora de acordar, hora de comer, o que vestir, quando falar, até como dobrar a toalha no varal. E de repente, nada, nenhum sino para me chamar, nenhum olhar me julgando, nenhuma obrigação, só eu, comigo mesma e o mundo. A primeira noite fora do convento, eu passei na casa de uma prima distante, a única que me respondeu quando liguei daquele telefone da paróquia. Ela me recebeu bem, mas com um ar de curiosidade, meio desconfortável, sabe? Como quem quer perguntar tudo, mas não sabe se pode, e eu também não queria falar. Ainda estava com medo até das palavras que saíam da minha boca. Dormir naquela cama macia, com lençol florido e abajur do lado, me deu um aperto no peito. Era como se eu estivesse fazendo algo errado, só por estar confortável. Durante anos, me ensinaram que o sofrimento purificava, que o sacrifício aproximava de Deus. Então, tudo o que era simples e bom. Eu estranhava tomar um banho demorado, comer pão com manteiga, ouvindo rádio. Me dava culpa. Acordei às 5 da manhã no susto, pronta para orar. Sentei na cama, olhei em volta e percebi. Não tinha capela, não tinha ninguém esperando, só silêncio. Um silêncio diferente do convento. Lá o silêncio era vigilante, aqui era vazio. Nos primeiros dias eu chorei muito. E não era só tristeza, era um luto real. Eu tinha perdido uma parte enorme da minha identidade. Quem eu era agora? O que eu sabia fazer? Eu não tinha currículo, não sabia usar internet direito, nunca tinha mexido com dinheiro. Era como ter 35 anos e sentir que a vida tinha que começar do zero. As pessoas também não sabiam como me tratar, me olhavam com estranheza, como se eu fosse uma peça fora do lugar. Um vizinho perguntou: "Mas por que você saiu? Tava com algum problema lá?" E eu fiquei muda. Como explicar que a dor era mais espiritual do que física? Que não era só um problema, que o problema era o sistema inteiro. Tentei arrumar trabalho, mas não foi fácil. A primeira entrevista que fiz, o rapaz olhou meu histórico e perguntou: "Você passou os últimos 12 anos num convento? Então você nunca trabalhou?" Eu só consegui responder: "Trabalhei, sim. Só que ninguém me pagava." Ri de nervoso. Ele não achou graça. Fiquei meses fazendo bicos, lavando roupa, cozinhando, até ajudando numa papelaria da igreja, mas sem dizer de onde eu vinha. Tinha vergonha, medo de que as pessoas me vissem como alguém perdida, fraca ou pior, como alguém contra Deus. Mas teve uma tarde, sentada no banco da praça, com um café de padaria na mão, que eu percebi algo muito importante. Pela primeira vez em muitos anos, eu podia olhar as árvores, ouvir o barulho dos carros, sentir o sol no rosto, e tudo aquilo era meu. Eu podia decidir onde ir. Eu era dona da minha própria vida, e essa liberdade, mesmo que assustada, me fazia sentir viva de um jeito que nenhuma oração forçada fazia. Aos poucos, comecei a escrever, primeiro em cadernos velhos, depois em e-mails para mim mesma. Era como se eu estivesse me reencontrando, lembrando da menina que gostava de histórias, que queria ser professora, que sonhava em ter um cachorro. Coisas pequenas,
mas que me conectavam com quem eu fui antes de tudo. Também voltei a falar com minha mãe. Nosso contato tinha sido cortado por anos, e eu nem sabia se ela queria me ver. Mas um dia, peguei o telefone e liguei. Ela atendeu chorando. Disse que sempre soube que aquilo ia acabar machucando e me convidou para passar um final de semana na casa dela. Foi difícil voltar lá. Os móveis eram os mesmos. O cheiro também. Mas eu era outra. Sentei com ela no quintal e contei, com calma, as coisas que passei. Não entrei nos detalhes mais duros, mas ela entendeu. Me ouviu sem interromper. E no final, disse: filha, você não deve nada para ninguém. O que importa é que você está aqui. Viva! Aquela frase ficou ressoando na minha cabeça por dias. Você está aqui? Viva! Eu podia não saber exatamente quem eu era, mas sabia quem eu não queria mais ser. Encontrei outras mulheres que também saíram da vida religiosa, cada uma com uma história, mas todas com marcas parecidas. Abuso de poder, silenciamento en culpa. Foi nessas conversas que eu comecei a entender que o problema não era eu, que não era falta de fé. Era o tipo de fé que nos foi imposto. Uma fé que sufoca, que controla, que engole. Teve um dia especialmente marcante em que uma delas, a Ana, virou para mim e disse: você percebe que a gente foi ensinada a ter medo até de pensar? Aquilo me deu um clique, porque era verdade. Pensar era perigoso. Sentir era questionável. Só obedecer era seguro. E agora, fora daquela estrutura, eu podia pensar o que eu quisesse. Podia até questionar Deus. E Ele ainda estaria ali. Comigo, hoje eu já me sinto mais segura. Trabalho numa biblioteca comunitária. Dou aula de reforço para as crianças do bairro. Às vezes falo em grupos de apoio para ex-religiosas, conto minha história, escuto a delas. E cada vez que falo, é como se eu tirasse mais um peso das costas. Como se aquela parte da minha vida não me definisse mais, mas me fortalecesse. Ainda tenho dias difíceis, sonhos estranhos, momentos de dúvida. Mas agora eu não fujo disso. Eu encaro, porque essa é a diferença entre viver presa e viver livre. O medo ainda existe, mas agora eu posso andar mesmo com ele ao lado. E sabe o que é mais louco? Hoje, depois de tudo, eu sinto que estou mais perto de Deus do que nunca estive. Um Deus que não me julga, não me prende, não exige perfeição. Um Deus que me abraça como eu sou, machucada sim, mas inteira. E foi só quando eu saí daquele mundo que finalmente comecei a viver. Hoje, olhando para trás, é até difícil acreditar que fui aquela mulher de véu, andando em silêncio pelos corredores gelados do convento, repetindo orações que nem sempre faziam sentido, que fui aquela menina assustada, que achava que agradar a Deus era dizer sim para tudo, mesmo quando doía, mesmo quando feria. Mas também não nego que tudo aquilo me formou, o bom e o ruim. A fé que eu tenho hoje, mesmo completamente diferente daquela de antes, nasceu ali, no meio do medo, da culpa, das dúvidas. Foi ali que Deus começou a me mostrar, aos pouquinhos, que Ele não se resume àquelas paredes, que Ele é maior, muito maior. Se você chegou até aqui
ouvindo ou assistindo essa minha história, primeiro de tudo, obrigada, porque contar tudo isso não foi fácil. Eu guardei, por mais de 20 anos, coisas que me pesavam no peito. E colocar isso para fora, com essa sinceridade toda, me faz sentir que, finalmente, estou me libertando de vez. Que não preciso mais me esconder, nem sentir vergonha do que vivi. Mas sabe, o que eu mais queria com esse relato não era chocar, nem revoltar ninguém. Era alcançar alguém que talvez esteja vivendo algo parecido. Não precisa ser dentro de um convento. Pode ser num relacionamento, numa religião, numa casa, num trabalho, qualquer lugar onde você tenha perdido sua voz, onde você não possa dizer o que sente, onde seus sentimentos são vistos como fraqueza, onde você é elogiada por se anular. Durante muitos anos, eu achei que ser obediente era ser santa, que negar a mim mesma era o caminho da salvação, que sofrer em silêncio era virtude. Mas hoje eu vejo o quanto isso é perigoso, o quanto essa ideia de sofrer para agradar a Deus foi usada para controlar, para silenciar, para apagar mulheres incríveis. E é por isso que eu te digo, olhando aqui nos seus olhos, ou pelo menos tentando imaginar que estou olhando, você tem direito de questionar, tem direito de sentir raiva, de sentir tristeza, tem direito de não entender tudo, de querer ir embora, de recomeçar. Deus não ama uma versão engessada de você. Ele ama você inteira, com tudo que sente, pensa, escolhe. Eu já ouvi de gente bem intencionada que eu fui fraca por sair, que se eu tivesse mais fé, teria resistido, que eu fui enganada pelo mundo. E quer saber? Essas pessoas não viveram nem um dia do que eu vivi. Não viram o que eu vi. Não ouviram as palavras cortantes que saíam da boca de quem dizia representar Deus. Então, eu aprendi a não deixar que julguem meu caminho com os pés limpos, sem terem andado na minha lama. Hoje, minha fé é outra. Eu não vou à missa todo domingo. Não rezo mais rosário com 1000 repetições. Mas falo com Deus todos os dias do meu jeito. Às vezes chorando, às vezes rindo, às vezes só ficando em silêncio olhando o céu. E sinto Ele mais perto agora do que naquela capela fria, onde tudo era silêncio. Menos o meu coração. Eu também aprendi a me escutar, coisa que antes eu não fazia. Hoje, quando algo me aperta por dentro, eu paro, respiro-me, pergunto, o que está errado aqui? E isso me salvou de repetir padrões, de cair em armadilhas emocionais, de entrar em ambientes onde a espiritualidade vira ferramenta de controle. Se tem uma coisa que eu quero deixar de mensagem para quem me escuta, é essa. Não aceite uma espiritualidade que te diminui, que te culpa por sentir, que te impede de pensar, que te obriga a sorrir enquanto sangra. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Amor de verdade cura, liberta, amplia, não prende. E também queria dizer, para quem tem alguém próximo, numa situação parecida, escute, sem
julgamento, sem dar sermão, escute com o coração aberto, porque às vezes a gente só precisa de um ouvido sincero para encontrar força de mudar. Foi o que me salvou. Uma amiga, uma conversa, um olhar que não me condenava. Não vou romantizar minha jornada. Foi difícil, dói até hoje. Lembrar de certas coisas. Eu ainda luto com traumas, com memórias, com gatilhos, mas cada vez que conto essa história, sinto que aquela versão minha lá de dentro do convento se abraça com a mulher que eu sou agora. E juntas, elas seguem com cicatrizes. Sim, mas andando. Aliás, se tem uma imagem que me representa hoje, é essa. Uma mulher andando, nem sempre sabendo exatamente para onde, mas decidida a nunca mais ficar parada, num lugar que a faz morrer por dentro. E se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim mesma naquela primeira noite no convento, seria: não esquece quem você é, nem quem você foi, e não deixa ninguém roubar sua voz, porque foi isso que tentaram fazer comigo. Mas eu recuperei, eu resgatei, e hoje eu falo alto, com firmeza, com dor sim, mas também com orgulho, porque minha história não termina em trauma. Ela continua em reconstrução, em liberdade, em fé. Uma fé minha, livre, verdadeira. Para quem ainda está lá dentro, ou se sentindo preso em qualquer lugar, não tenha medo de sair. Não tenha medo do escuro. Às vezes é justamente na escuridão que a gente encontra a luz mais sincera, aquela que não cega, que aquece. E se você estiver passando por isso, saiba que não está sozinho. Eu tô aqui, outras também estão. A gente se encontra no caminho. E agora que você conhece minha história, só te peço uma coisa. Se algum dia cruzar com alguém em silêncio demais, olhando para o nada com um olhar perdido, talvez seja alguém tentando encontrar a própria saída. E só de você não julgar, já vai estar ajudando. Porque ninguém deveria ter que sofrer para ser amado. Nem por Deus, nem por ninguém.